Deusvaldo Júnior, professor do Matemática Cursos, o melhor curso de matemática do Piauí. Quer uma boa preparação para o Enem? Quer uma boa preparação para o EMA? Quer perder o medo da matemática? Vem para o Matemática Cursos. Matemática Cursos, Edifício Eurobusiness, sala 510, falar com a Ronaira, todas as quintas-feiras, no horário das 18h30 às 21 horas. Eu, professor Deusvaldo Júnior, o meu amigo professor Jean Carlos, estaremos lá no Matemática Cursos para tirar as suas dúvidas. E vamos aqui introduzir um dos melhores assuntos, que é a geometria plana. E a introdução da geometria plana requer o conhecimento dos nossos conceitos primitivos ou entes primitivos. Então, vem comigo. Conceitos primitivos. Os conceitos primitivos são aqueles conceitos que estão na geometria, dentro da geometria, aplicado à geometria, mas que você não tem definição. Então, são conceitos geométricos aceitos sem definição. É isso que é o nosso conceito primitivo. E quais são os conceitos primitivos, gente? Bem, os conceitos primitivos são 3. Ponto. Reta e plano. Ponto, reta e plano. O ponto. Quais são as características de um ponto? Primeiro, ele é adimensional. Adimensional. Segundo, representado, adimensional, representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, ponto A, pontinho C, pontinho E, são letras que representam tudo. A reta, característica, unidimensional, só tem uma dimensão. Unidimensional. Bom, representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. A reta é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Beleza? Então, o ponto, ele é adimensional, representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta, ela é unidimensional, representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, reta R, reta S, reta T. Observe que em todas as retas eu botei 2 setinhas do lado do outro. É para indicar que a reta ela é infinita. Por isso que ela não pode ser medida. Ela mesmo tendo uma dimensão, que é o comprimento, ela não poderá ser medida, porque ela cresce infinitamente para ambos os lados. Beleza? Vamos lá. Plano é o terceiro. O terceiro é o plano. Plano
Plano. Bidimensional. Bidimensional. Representado por letras minúsculas do alfabeto grego. Então, o plano ele é bidimensional, ele tem duas dimensões. Apesar de ter duas dimensões, também não pode ser medido, porque ele é infinito. Ele cresce infinitamente. E ele é representado por letras maiúsculas, aliás, letras minúsculas do alfabeto grego. Tipo assim. Alfa. Tipo assim. Beta. Certo? São representações de plano. Beleza? Então, o plano e a reta são bem simples, e o ponto são bem simples da gente representar e até da gente identificar. Por exemplo, eu digo uma estrela no céu, vai te dizer que dá a ideia de ponto. A borda do quadro dá a ideia de reta. O quadro em si dá a ideia de plano. A ideia, ele te dá a ideia. Porém, ele não tem definição. Não tem como eu definir nem ponto, nem reta e nem plano. Tem como eu ter a ideia fundamental, mas não como eu definir. Beleza, galera? Vamos adiante. O que mais a gente precisa saber para introduzir a geometria plana? Sei que nesse momento é mais chato. O primeiro momento da geometria, ele não tem tantas contas, não tem tantos cálculos. Mas é necessário porque pode ter aplicações no nosso dia a dia. Pode. Tem aplicações? Tem. E nós vamos ver mais um pouco. Agora vamos adiante. Nós precisamos ainda definir o que é postulado, e definir o que é teorema. Postulado. Afirmações matemáticas aceitas sem demonstração. Não tem como eu provar, não tem como eu demonstrar, não tem como eu dizer. Só tem como eu dizer assim, é isso e acabou, e você vai aceitar. Beleza? Ou como diz vocês mais novos, aceita que dói menos. E teorema. Essa sim, afirmações matemáticas aceitas apenas mediante demonstração. Eu tenho que provar que é demonstração. Eu preciso provar que aquilo é aquilo mesmo e acabou. Então, esses são postulados e teoremas. Nós vamos aqui intitular alguns postulados importantes. Tem alguns postulados que são muito importantes. E nós vamos intitular eles. Não quer dizer que sejam só eles que existem. Mas nós vamos intitular alguns postulados importantes. Como, por exemplo, postulado 1. 2 pontos distintos determinam uma única reta. Esse é um postulado que nós vamos mostrar aqui. Postulado 2. Em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Postulado 3.
Postulado 3. Em um plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Postulado 3. Certo? Postulado 4. Postulado 4. 3 pontos. 3 pontos. Distintos. Não colineares. Determinam um único plano. Então, esses postulados são de suma importância. Existem outros? Existem. Existe o postulado de Euclides, que diz que, dado uma reta e um ponto fora dela, por esse ponto passa uma única reta paralela à reta dada. Existe o postulado da inclusão. Existem outros postulados? Existem. Mas esses são os que a gente adotou aqui. Certo? Nós adotamos esses. Vocês, ao longo dos nossos estudos, vão ver outros postulados. E teoremas vocês vão ver vários. Soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado entre eles semelhantes, congruentes, são congruentes entre si. Tem vários teoremas. Mas nós vamos estudar, por enquanto, esses aqui. E aí, quando a gente estuda os postulados e teoremas, uma das partes que a gente tem, um dos conceitos que a gente tem que estudar, a parte são as retas. Porque a reta, tem alguns pedaços dela que são importantes. Tem algumas partes da reta que são importantes. Então é importante a gente estudar a reta. Então a gente vai falar aqui da reta. 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 Beleza. O que é que eu tenho que falar? Primeiro, semi-reta. Semi-reta. O que é a semi-reta? É um pedaço da reta que possui começo a gente chama de origem, mas não tem fim. Possui começo, que a gente chama de origem, mas não tem fim. Então seria isso aqui, ó. Ponto A indo para lá. E a semi-reta AB. A indo para B. Botar outra aqui. DC. Semi-reta DC. Semi-reta D indo para C. DC. Beleza? Isso é a semi-reta. Pedaço da reta que tem começo, mas não tem fim. Eu sei onde ela começa, mas não sei seu fim. Não pode ser medida. Não pode ser medida. Não dá para medir uma semi-reta. Não dá para medir uma semi-reta. Beleza? 2. Segmento de reta. Segmento de reta. Segmento de reta. Pedaço da reta. Pedaço da reta que possui começo, origem e fim. Possui começo e fim. Pode ser medido. Pode ser medido. E aí a gente tem os segmentos. Segmento vertical, segmento vertical, ponto A, B. Vertical, segmento A. Nós temos o segmento horizontal.
horizontal, CD. CD. Horizontal, CD. E nós temos segmentos inclinados. Inclinados. Então, aí estão os segmentos e seus tipos de segmentos. Vertical, horizontal e inclinado. Inclinado, beleza? Show de bola. Agora, esses segmentos podem ser classificados em outros tipos. Esses segmentos eles podem ser classificados com a comparação de um e outro, comparando eles entre um e outro. Aí eu posso ter segmentos de vários consecutivos, colineares, adjacentes, certo? Mas em todos eles, o mais importante é começar a falar de segmentos congruentes. Congruentes. O que são segmentos congruentes? São segmentos que possuem a mesma medida. Eles têm o mesmo tamanho, podem ser medidos, têm a mesma medida. Por exemplo, pegar o segmento A, B, vem aqui, e pegar o segmento C, D, assim. E eu dizer que esse daqui tem 5 centímetros e esse daqui tem 5 centímetros, então eu posso dizer que a AB é congruente a CD. Congruente a CD. Galera, o importante também, quando a gente fala de segmento congruente, é que ele abre precedente para a gente falar de ponto médio. Ponto médio. O que é o ponto médio? Bem, o ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. Ponto que divide o segmento ao meio. Ponto que divide o segmento em dois segmentos congruentes. Isso é o ponto médio. Ponto que divide o segmento em 2 segmentos congruentes. Por exemplo. Veja aqui. Veja aqui. Eu tenho um segmento aqui. A, B, que mede 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades divididas. AB. Mede 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar esse ponto bem aqui, ó, esse ponto, vamos chamar aqui de ponto M, a distância de A até M, é a mesma distância, a distância de A até M, é a mesma distância de M até B. É a mesma. 3 unidades de M até B, que é igual a 3 unidades. Isso quer dizer que esse ponto médio, que esse ponto M, vem aqui, esse pontozinho M aqui, ó, esse pontozinho M, ele é o ponto médio. Ele é o ponto médio desse segmento. Porque ele divide esse segmento em 2 segmentos
que tem a mesma medida. Beleza, gente? Show de bola, não é isso? Beleza total, beleza pura. Na nossa próxima videoaula, nós iremos falar de ângulos. E depois que terminarmos de falarmos de ângulos, iremos fazer 2 videoaulas de resolução de questões envolvendo segmentos e ângulos. Certo? Então, na nossa próxima videoaula, não perca a nossa próxima videoaula. Iremos falar de um assunto muito importante, que são os ângulos. Os ângulos, que é muito cobrado no Enem. Mas, para isso, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Ative o sininho de notificação a partir da sua inscrição, para que todo vídeo novo você seja notificado. E não se esqueça, deixe o like. É importante para nós o seu like e a sua inscrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, galera!